Quais são os remédios que a gente usa hoje? Então, eu falei bem dos remédios que são os inibidores do anti-CTLA-4, do CTLA-4, do PD-1, tá? Então, os primeiros medicamentos que foram desenvolvidos, eles foram desenvolvidos para tratamento de melanoma metastático, tá? Melanoma é aquele câncer das pintas pretas da pele. Esse câncer, por que foi desenvolvido contra ele os primeiros medicamentos? Por que foram testados no melanoma? Porque a gente já sabia que tinha alguma coisa de imunidade em melanoma. Primeiro, a gente sabia que tinha muita mutação no melanoma. Ele é um câncer que tem muitos defeitos do DNA. Então, ele produz várias substâncias estranhas que são fáceis do sistema imunológico identificar. E como é que a gente sabe isso? Porque, eventualmente, o melanoma regredia sozinho. Tinha paciente que desenvolvia imunidade contra o melanoma sem ter nenhum tratamento. Ou então, se fazia quimioterapia, uma dose, e aí o melanoma sumia. Era raríssimo de acontecer isso, mas acontecia. Então, nos pareceu interessante melanoma no primeiro momento. E também tinha alguma coisa da imunidade que acontecia ali, porque às vezes o paciente fazia vitiligo, que são aquelas placas brancas na pele, quando ele tinha essa resposta fantástica. O que a gente imaginava? Vitiligo é uma doença autoimune, você está desenvolvendo imunidade contra as pintas pretas, as substâncias escuras da pele da gente. Então, provavelmente o melanoma é um bom ambiente um bom modelo para a gente testar os medicamentos. Então, o primeiro medicamento, eu tive até a sorte de estar no lugar certo na hora certa. Eu participei desse estudo quando eu estava no meu mestrado. Foi o ipilimumab. Ele funcionou muito bem contra melanoma metastático, né? Muito bem, assim, em termos porque a gente não tinha nada até aquele momento. E naquele momento a gente viu que funcionava para alguns pacientes. Foi a primeira vez que a gente viu que funcionava, tá? No segundo momento, a gente, em vez de fazer os inibidores do CTLA-4, a gente fazia inibidores do PD-1. Em vez de a gente treinar o general a estimular o general a treinar os linfócitos, a gente falou, vamos deixar os soldados agredirem o tumor. E a gente viu que é mais efetivo a gente fazer essa inibição do PD-1 e deixar o linfócito mais agressivo. Então, são o segundo medicamento, né? Que é nivolumab e pembrolizumab. São dois medicamentos que são praticamente iguais. Eles bloqueiam esse receptor e fazem a célula de defesa ficar mais agressiva. E aí você começou a observar pela primeira vez na história curas de pacientes metastáticos com melanoma. A gente não tinha visto isso até aquele momento, tá? Tem gente que é meio cautelosa em falar em cura porque os remédios têm menos de 4, 5 anos, né? Então a gente não acompanhou os pacientes tempo suficiente. Mas tem um grupo que hoje chega a uns 40% que faz o medicamento, o melanoma some e fica estável, tá? E depois de anos, 2, 3 anos, a doença não volta. Então, eu acho que tem gente que está um pouco receosa ainda a falar em cura porque tem pouco tempo, mas a impressão que dá é que ele está curando um grupo, e não é um grupo pequeno, é um grupo razoável de pacientes, tá? Então, esses dois medicamentos foram testados primeiro em melanoma, tá? Então, o melanoma já está aprovado, a gente já tem esses medicamentos no Brasil, ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab, todos estão aprovados para tratamento de melanoma, tá? Tem outros medicamentos? Tem, a gente vai falar mais para frente, tá? Agora está chegando até a combinação dos dois medicamentos, nivolumab e ipilimumab, para o tratamento de melanoma, que parece melhorar muito o resultado do tratamento, mas também aumenta bastante os efeitos colaterais, então a gente tem que sempre ponderar. A gente vai falar sobre efeitos colaterais um pouquinho mais para frente, tá? Onde mais é bastante efetivo? No tratamento de câncer de pulmão. Então por quê? Porque o câncer de pulmão, em particular, olha que coisa curiosa, em pessoas que fumaram. Pessoas que fumaram ao longo da vida têm um tumor cheio de mutações, cheio de defeitos. Então aquilo ali é mais fácil de ser observado pela célula de defesa, tá? Então ele funcionou bem nesses pacientes. Não funciona tão bem contra o melanoma, mas funciona bem também, tá? E obviamente a gente não está estimulando ninguém a fumar, né? Por conta disso, né? Pelo amor de Deus. É só porque a gente observa essa relação. Em quem fumou e tem mais mutação, o remédio funciona melhor, tá? Então esses são os dois ambientes, as duas doenças em que funcionou melhor no primeiro momento. Já está aprovado no Brasil tanto o nivolumab quanto o pembrolizumab para pulmão também, para o tratamento de segunda linha, ou seja, fez um tratamento com quimioterapia, o tratamento parou de fazer efeito, a gente pode fazer imunoterapia. E o pembrolizumab, ele funciona até em primeira linha, que a gente chama, né? Até de cara, mas ele não funciona para todos os pacientes, né? A gente tem que olhar, primeiro, se o tumor tem a expressão do PDL1, se o tumor tem aquele dedo que desliga o linfócito. Porque se ele não tiver esse dedo que desliga o linfócito, não adianta você fechar esse dedo, né? Então, só se ele tiver essa expressão do PDL1 acima de 50%. Enfim, o médico vai pedir alguns exames para avaliar se o tumor tem essa expressão do PDL1. E para pulmão em primeira linha com pembrolizumab, só acima de 50%, tá? Em segunda linha não, né? E depois que você faz quimioterapia, esses remédios funcionam quase que universalmente, tá? Então essas são as aprovações que a gente tem no Brasil, tá? Só temos aprovações hoje só tínhamos, né?
pembrolizumab em melanoma e pulmão primeira e segunda linha, e nivolumab com melanoma, pulmão em segunda linha, tá? Acabou de aprovar um novo medicamento no Brasil, uma boa notícia, que chama atezolizumab. O nivolumab e o pembrolizumab, eles atuam no linfócito, eles vão estimular células de defesa. E o atezolizumab vai bloquear a célula cancerígena de desligar o linfócito. É mais ou menos a mesma coisa no final das contas, tá? E ele foi aprovado também para câncer de pulmão, e aqui uma aprovação interessante para tratamento de câncer de bexiga também, em segunda linha, depois que faz quimioterapia e a quimio para de funcionar, você pode usar esse medicamento, tá? Ele tem esses nomes difíceis, né? Atezolizumab, pembrolizumab. Tem uma lógica no nome aqui, né? Esse MAB no final significa anticorpo monoclonal, só que em inglês, né? Monoclonal antibody, né? Então a gente já sabe quando fala MAB que é um anticorpo contra alguma coisa, né? E o nome da frente, aí as pessoas inventam, né? Aí é da curiosidade, da inventividade de cada um, tá? Bom, a gente tem essas aprovações no Brasil, mas eles já foram testados em outros tipos de doença e já estão aprovados em outros tipos de doença nos Estados Unidos e na Europa. Então, só para listar aqui, para elencar as doenças em que ele está aprovado na Europa já, e Estados Unidos. Em câncer de cabeça e pescoço já está aprovado, tanto o pembrolizumab quanto o nivolumab. Em linfoma de Hodgkin, segunda linha, tá? Carcinoma urotelial, que é esse câncer de bexiga, e câncer de estômago, tá? Todos esses dois remédios. Existe também uma doença raríssima de pele que chama carcinoma de Merkel, e o remédio é absolutamente fantástico nessa doença, assim, cura uma boa parte dessas pessoas, que era uma doença que não tinha tratamento antes, e agora a gente tem um remédio que é fantástico nisso aí, tá? Uma coisa super importante de falar, existe um tipo de mutação que chama instabilidade de microsatélite, que a gente verificou que existe em câncer de intestino. Ela faz essas coisas estranhas aparecerem na superfície da célula. Faz a célula ficar mais fácil de ser visualizada pelo sistema imunológico. Então, quando a pessoa tem esse tipo de mutação, que é uma coisa relativamente rara, tá? Fora de estômago e fora de câncer de cólon, o remédio funciona muito bem também, tá? Então, hoje a gente tem até pesquisado isso. Outros remédios que não tem no Brasil ainda, não tem nos Estados Unidos, Durvalumab, que é um remédio que triplicou a chance de cura de câncer de pulmão depois que você faz de radioquimioterapia. Então, um remédio que chega aí melhorando muito o tratamento do câncer de pulmão. E a gente tem outro remédio que chama Avelumab, que também está em teste fora do Brasil, não tem no Brasil ainda, que também está indicado para essa doença da pele, o carcinoma de Merkel e o carcinoma urotelial. Eram essas as indicações que eu tinha para falar. Eu sei que é um monte de coisa que às vezes não tem muito interesse a gente ficar elencando, mas só para mostrar como eles têm funcionado para várias doenças e a gente vai usar esses medicamentos cada vez mais.